Amém, aleluia. Vamos ao Senhor em oração. Bondoso Deus, entregamos esses momentos, Senhor, esse tempo que estaremos em Tua presença, Pai, aqui nessa casa, Senhor, entregando a Ti o nosso louvor, o nosso reconhecimento, entregando a Ti, Senhor, tudo aquilo que conversamos em oração, Senhor, lendo a Tua palavra, Pai. Mas hoje nós temos uma data que é diferente aqui para nós, Pai, que é o Dia dos Pais, onde nós temos não uma substituição da pessoa do culto, de forma nenhuma, Pai, mas hoje nós nos lembramos de homens, Pai, que o Senhor colocou em nossas vidas, que fazem, Senhor, todo o possível, fazem o máximo para ficarem parecidos contigo, e nos ensinar, Senhor, desde quando somos criancinhas até quando crescermos, Pai, como sermos parecidos contigo, ó Pai. Nós nunca atingiremos tamanha perfeição, mas o Senhor nos concede a graça de termos homens fiéis ao Teu nome, para nos ensinar cada dia, Senhor, um pouquinho mais da Tua palavra, fazendo, agindo conforme a Tua vontade, Deus. Obrigado por isso. Obrigado porque o Senhor nos deu esses homens de fé, Senhor, que o Senhor nos deu
esse espelho, que o Senhor usa essa figura do Pai como um Pai carinhoso, terno, que briga quando precisa, mas que acolhe quando estamos pedindo por socorro a Deus. Obrigado, Pai. É para honra e glória do Teu nome, Senhor, que entregamos a Ti o nosso culto e a nossa adoração, Pai. Que o Senhor nos abençoe nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tu que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano. Anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com seu povo. Ansioso espero a tua volta no grande dia em que tu virás. Então subiremos contigo para todos sempre, aleluia, Maranata, Cristo, Filho, desce, ó vem, Senhor Jesus, Maranata, Cristo, Filho, desce, ó vem, Senhor Jesus, ó vem, Senhor Jesus. Amém. Essa história sempre mexe comigo. Tô sensível demais, talvez. Mas isso é bom. Quando o Espírito nos sensibiliza, nos faz refletir e pensar na obra de Deus, na salvação que Ele nos oferece. E essa história, né, conhecida da Maria de Betânia, que estava aos pés do Salvador, o adorando e servindo ao Senhor, no melhor lugar do mundo. No melhor lugar do mundo. Nós temos fé, que eu já citei, né, semana passada, creio eu. Fé não é alguma coisa que você torce, faz uma aposta, vou dedicar a minha vida a isso daqui, se lá no final acontecer, aconteceu, se não acontecer, não aconteceu. Fé é certeza. Fé não é baseada em incertezas ou em aposta. Fé é uma confirmação. Deus falou o que vai fazer,
Deus vai fazer. Não sei se os irmãos lembram, quando o pastor Lutonda veio aqui, ele fez de forma gráfica o pacto de Deus com a sua criação. O pacto de Deus com Abraão, onde o cordeiro foi cortado ao meio, colocado entre um em cada lado, e Deus se posicionava simbolicamente de um lado, e Abraão se posicionava simbolicamente do outro, e o acordo entre eles passavam e se cruzavam, e dessa forma eles firmavam acordo. Se aquilo que nós nos comprometemos a fazer não acontecer, que aconteça comigo o que aconteceu com esse cordeiro. Foi dessa forma. Deus é grandioso, Ele não tem um nome maior para jurar. Ele não tem um nome maior, por isso Ele jura em seu próprio nome. As promessas de Deus estão testadas e atestadas, e nós temos certezas porque é o próprio Deus que disse. É o Criador do universo que tem pacto conosco, que tem promessas para a nossa vida. E no cumprimento dessas promessas, nós também estaremos aos pés do Criador, aos pés do Salvador, no melhor lugar do mundo, no trono de graça do nosso Deus. Ainda existe beleza, levam a vida e nos fazem sonhar.
Eu comecei agora no seminário a ter as minhas primeiras aulas de hebraico. Então, talvez finalmente eu aprenda alguma coisa. Mas algo que ele fez uma reflexão, meu professor fez essa reflexão sobre quando alguém pergunta: como que é o nome de Deus? Como que nós podemos chamar Deus? Porque, para quem não sabe, a forma como é pronunciada o nome de Deus na Bíblia, ela não tem uma grafia que nos indique como que é a forma correta de falar o nome de Deus, né? Elohim, o Deus a quem nós servimos. Nós conhecemos como Jeová, Yahvé, mas não é uma pronúncia correta. Lá nos escritos nós temos 4 letras, né? E as 4 letras elas não têm som, então a gente não sabe como que é o nome de Deus. E essa é uma questão importante para muitas pessoas. Muitas pessoas ficam procurando e gastam a vida toda procurando como que é o nome de Deus, como que eu posso falar o nome de Deus. Há poder no nome de Deus, então eu tenho que falar o nome de Deus da forma correta. Yahvé, Jeová, Yahweh e tantas alternativas. Mas ele fez uma ponderação. A forma de como se pronunciar o nome de Deus não é conhecida. Nenhum homem sabe. Isso se perdeu. Mas Cristo, sendo o próprio Deus, sendo Filho de Deus, desceu a esse mundo e ele nos ensina que a forma preferida de Deus, como ele gostaria de ser chamado por todos, Abba, Pai. Pai, paizinho, com carinho, com relação íntima contigo, com todos os seus filhos. Abba, Pai. Nós gastamos tempo pensando e maquinando ideias de como que seria a forma e junta isso com aquilo, mas Deus não quer saber disso. Deus quer proximidade contigo, numa relação de pai e filho. E é basicamente o que essa música fala. Filhinho teu, com intimidade. Porque o nosso socorro vem do nosso Pai. Orei e me ouviste.
Deixou sua casa e saiu pelo mundo. De coração lá no fundo eu não entendi. Eu me fiz, meus braços abertos ficaram. E ainda estão assim. E vão continuar. Até um dia eu regressar. Posso pensar que o mundo me tem preparado. Sem privações nem passado e tudo por quê. Falsos amigos por aí, conselhos vazios, mas cheios de palavras vãs e grande ilusão. Mentiram ao seu jovem coração, mas nunca é tarde, não sai da escuridão. Ao longo dia, nova manhã, a mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Parece sonho, mas nem a distância me engana. O coração de quem ama não pode esquecer. Seus passos fracos, tropeções, seus olhos brilham e choram. Pai, eu sempre errei, mas vim para acertar. Permita-me de novo aqui ficar. Pai, só lamento que onde passei via muitos filhos sem rumo, sem teto e carentes de amor. Que o Senhor lhes dê a mão, lhes mostre de novo o caminho para o renascer, um novo proceder, na mais perfeita e bela comunhão. Mas nunca é tarde, não sai da escuridão. Ao novo dia, nova manhã, a mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Mas nunca é tarde, não sai da escuridão. Ao novo dia, nova manhã, a mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Nos preparando para ouvir a mensagem dessa noite, de essa homenagem aos pais que cuidam de nós, até ficarmos grandes, até sairmos de casa. Um já saiu, né? Outro já saiu. Tem mais uma fila aí.
Então, eles continuam cuidando. E a gente também tem que cuidar deles também, né? Com o passar do tempo. Mas é um privilégio, uma honra que Deus nos dá também, de cuidar daquele que nos cuidou. Amém. Convido o pastor e podemos nos assentar. Que lindo, né? As canções, os louvores ao nosso Deus. Os pregadores, eles têm essa responsabilidade de, logo após um momento tão bonito, vir. O grande medo é colocar a mão e estragar aquilo que está indo tão bem, né? Então, é sempre uma responsabilidade muito grande pregar,
falar a palavra do Senhor. Mas hoje é um dia especial, Dia dos Pais. Temos muitos pais aqui, né? E muitos candidatos a pais. E nós vamos falar um pouquinho sobre a importância da presença do pai, mas nós vamos falar de uma forma diferente. Eu convido os irmãos que abram as suas Bíblias em 2 Samuel, no capítulo 4. 2 Samuel, capítulo 4, a partir do versículo 4. Vamos ler esse texto da palavra do Senhor. Convido os irmãos a se colocarem em pé para a leitura da palavra. Segunda Samuel, capítulo 4, a partir do versículo 4, diz assim: E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos, quando as novas de Saul e Jonatas vieram de Jezreel. E sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo. O seu nome era Mefibosete. Vamos orar. Senhor, pedimos neste momento que o Senhor fale conosco, que o Teu Espírito Santo nos envolva e que possamos ouvir tão somente a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. É uma história bem conhecida. Saul, o rei de Israel, e Jonatas, o seu filho, eles haviam sido mortos na batalha. Uma guerra, e os dois morreram. E esse menino chamado Mefibosete, ele ficou órfão do pai, mas também do segundo pai, né? Porque avô também é pai. Ele ficou órfão, podemos dizer, 2 vezes. E Mefibosete era um menino que vivia num palácio, que vivia a expectativa de que um dia ele se tornaria rei, né? Fico imaginando aquela criancinha mimada pelos pais. Ele tinha uma ama que cuidava dele, né, o tempo todo. Um menino de apenas 5 anos de idade. Ontem nós tivemos lá no projeto uma menininha de 5 anos de idade que corria para tudo quanto é lado. E quando o pai dela foi levá-la para o projeto, ela falou: pai, não esquece de mim aqui. E daí ele falou: filha, daqui a pouco eu volto para te pegar. Porque a criança, ela tem confiança no pai. Pai é símbolo de segurança, de confiança, de certeza de estar sempre presente naquelas horas mais complicadas e mais difíceis. E nós encontramos então esse menino que vivia na expectativa de um dia ser rei, que andava pelo seu palácio, pelos jardins, imaginando talvez, ou as pessoas lhe diziam: Mefibosete, um dia tudo isso daqui que você vê será seu. Um menino cheio de sonhos. E da noite para o dia, tudo caiu por terra. Chega a notícia de que o seu pai havia morrido na batalha, que o seu avô havia morrido na batalha. E era de praxe naquela época, quando mudava de rei, a família do rei anterior, normalmente ela era perseguida e morta, para que não deixasse sucessores, né, que poderiam ser, de certa forma, uma ameaça para a nova dinastia que se estabelecia. Então aquela ama pegou aquele garoto e saiu correndo para salvar a vida dele,
E nessa fuga, ela deixa o menino cair, e o menino se machuca tanto que fica aleijado das duas pernas, né? Ele passa a não conseguir andar, tem que se arrastar. Então a tragédia foi terrível, a partir do momento de que ouviu-se a notícia da morte do seu pai, da morte do seu avô. E eles pegam essa criança e levam para longe, levam para uma cidade, uma região chamada Lodebar. E Lodebar tem um significado interessante, porque significa terra árida, terra sem pasto, terra onde há fome. E era considerada também a terra dos esquecidos. Então Mefibosete, ele perde o pai, ele perde o avô, ele vê todos os seus sonhos caindo por terra, ele perde a mobilidade, ele agora tem que se arrastar, e agora ele vai morar em Lodebar, a terra dos esquecidos, a terra das necessidades, a terra da fome, a terra da dor, a terra das angústias, a terra do sofrimento. Que situação, né? Sabe, para nós trazermos para o nosso tempo, existe hoje em dia também muitos órfãos, e necessariamente não órfãos de pais mortos, mas muitos são órfãos de pais vivos, daqueles pais que abandonam, e Deus colocou no coração da criança uma necessidade de um preenchimento da presença de um pai que lhe dê segurança, principalmente na primeira infância, mas também para o resto da vida, né? Agora há pouco, testemunho da importância do pai durante toda a existência daquele filho. Vivemos uma época em que muitos pais abandonaram a sua condição de pai, delegaram para a escola, delegaram para o governo, delegaram para a igreja aquilo que é responsabilidade do pai de estar presente. Então existem órfãos também nos nossos dias de pais vivos. Mas Mefibosete, o caso dele era extremamente sério, extremamente grave, porque a partir daquele momento, daquela tragédia, ele se arrastaria pelas ruas, ele dependeria da ajuda dos outros, ele olharia as pessoas sempre de baixo para cima, ele viveria empoeirado, ele seria visto, porque havia essa teologia na época, ele seria visto como alguém amaldiçoado de Deus, porque os aleijados, os coxos, os doentes, os cegos, os surdos, eram vistos dentro daquela teologia retributiva, que eles estavam pagando o preço por alguma coisa que teria sido feita, e as consequências estavam vindo sobre eles. Até na época de Jesus havia nos apóstolos essa ideia, né? Quando perguntam para Jesus sobre um cego, perguntam quem pecou, foi ele ou foram seus pais que pecaram para que este nascesse cego? E Jesus diz, nem seus pais, nem ele, mas este nasceu assim para que nele se manifestasse a glória de Deus, né? Mas Mefibosete, naquela sua época, vivia essa marca terrível na sua vida, na sua existência. Só que existe algo, vamos abrir lá no Salmo número 68, Salmo número 68, depois nós vamos voltar para 2 Samuel, tá? Mas olha só, a partir do versículo 3, o que diz o Salmo 68? Diz assim, todos encontraram? Salmo 68.
Mas alegrem-se os justos e regozijem na presença de Deus e folguem de alegria. Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome. Louvai aquele que vai sobre os céus, pois o seu nome é Jeová. Exultai diante dele. Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus no seu lugar santo. Deus faz que o solitário viva em família. Liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. O que diz o versículo 5? Pai dos órfãos. Deus é aquele que não abandona o órfão. Deus é aquele que olha o padecimento daquele que sofre e se dirige para abençoar o órfão e a viúva, né? Mas hoje estamos falando do órfão. Minha mãe já está me olhando com o olhinho brilhando ali, né? Ela que desde pequena perdeu pai, perdeu mãe, poderia ser vista como alguém totalmente abandonada, talvez da mesma situação de um Mefibosete, mas Deus olhou para ela, preparou uma família lá em Rolândia, que a adotou como filha e a criou nos caminhos do Senhor, não é isso? Porque Deus é aquele que não abandona os órfãos, e a palavra diz que Ele é pai dos órfãos. E Ele também se manifesta como pai de Mefibosete. Porque Ele faz algo extraordinário na vida de Mefibosete, e é o que nós vamos ver hoje. 2 Samuel, capítulo 9, vamos abrir lá. 2 Samuel, no capítulo 9. Deus não abandona os órfãos. Deus restaurou a vida daquele órfão, assim como restaura a vida daqueles necessitados que precisam do Senhor. Todo mundo encontrou? 2 Samuel capítulo 9 diz assim: E disse Davi: ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que eu lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: És tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que eu use com ele de beneficência de Deus? Então Ziba disse ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse-lhe Ziba ao rei: eis que está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lo-debar. Olha só como Deus é maravilhoso. Deus trouxe a lembrança de Davi, através de Ziba, a existência de um rapaz que estava em Lo-debar, na terra seca, na terra do esquecimento. E Deus fez com que aquele que estava na terra do esquecimento fosse lembrado. Isso é maravilhoso. Deus é aquele que faz com que os esquecidos, os abandonados, os sofredores sejam lembrados. Davi estava andando lá no palácio, e da onde que veio isso, né? Que simplesmente diz assim: e disse Davi. Será que há alguém da família do rei anterior de Saul para quem eu possa mostrar o amor de Deus? Uma das coisas que nós aprendemos aqui é que Deus fez com que Mefibosete fosse lembrado. Ele que estava na terra do esquecimento, na terra da dor,
na terra do sofrimento. É interessante que, quando Ziba falou com o rei Davi, Ziba falou assim, olha, ainda tem um tal de Mefibosete, filho de Jonatas, mas ele é aleijado dos 2 pés. O que Ziba queria dizer? Não se incomode com esse cara, ele vai dar trabalho. Imagine, você vai trazer para dentro da sua casa um indivíduo que é aleijado dos 2 pés, um cara que está se arrastando. Sabe, tem muita gente que vive uma vida assim na sociedade, né? São aqueles órfãos de pais vivos, são aqueles órfãos das igrejas que não olham para eles com olhos de amor. Hoje nós vivemos a igreja triunfalista, né? Que é aquela igreja que quer pessoas bem financeiramente, né? Que quer pessoas que estejam, que ofereçam para a igreja muitos talentos, muitos dons, que quer pessoas fortes. E muitos daqueles que sofrem e que padecem são esquecidos. Mas nós temos um Deus que traz à memória as pessoas que vivem em Lodebar, na terra do esquecimento, na terra do sofrimento, na terra da pouca alimentação, literalmente, como diz o nome Lodebar, sem pasto, sem vida. Quando Mefibosete foi atingido pelas circunstâncias da vida, foram atingidos também os seus sonhos. Por mais que ele fosse uma criancinha de 5 anos de idade, mas já estava plantado no coração dele o senso da dignidade de morar num palácio. O mundo dele caiu. Mas Deus é aquele que vai ao encontro para restaurar. Primeira coisa que Deus faz para levantar uma pessoa de uma situação de abandono é fazer com que aquela pessoa tenha o sentimento e a sensação de que ela é importante para alguém. Imagine, o próprio rei o chamou. Num primeiro momento ele deve ter pensado, ele vai terminar o serviço, né? Queriam me matar, eu tive que fugir, eu caí, eu acabei me quebrando todo. Ele devia olhar para Davi como um inimigo, como alguém que prejudicou seus sonhos, que prejudicou sua vida, que foi responsável pela eliminação do seu pai, do seu avô, alguém que usurpou o trono e a vida e os sonhos que estavam destinados a ele. Mas Deus se lembrou de Mefibosete. E a primeira coisa que Deus faz, tocar o coração do rei, para que ele voltasse para se reencontrar com o seu passado. Segunda coisa que nós encontramos aqui, que foi interessante, nós vamos ler a partir do versículo 6, olha só o que aconteceu. Diz assim: e vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto em terra e se inclinou e disse: Mefibosete. E ele disse: eis aqui o teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência. Por amor a Jonatas, teu pai, te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu de contínuo comerás a minha mesa. Segunda coisa que acontece é que Deus deu a Mefibosete a oportunidade de enfrentar os seus traumas, os seus conflitos. Davi era visto
por Mefibosete como aquele que usurpou, que tomou o lugar da sua família, que tomou suas riquezas. Mas Deus pega e puxa esse rapaz ali para ficar cara a cara com aquele que ele considerava o causador de todas as circunstâncias da sua vida. E Mefibosete teve que enfrentar isso para que Deus trabalhasse o coração dele. Porque a primeira coisa que Davi disse para Mefibosete é: não temas, eu usarei de bondade para contigo. Eu restituirei a sua vida. Eu restituirei a sua dignidade. Você será levantado novamente para uma condição. Isto é, Mefibosete entra num conflito interno a tal ponto que ele olha para o rei Davi e olha o que ele diz. Ele diz assim, no versículo 8: quem é o teu servo para tu teres olhado para um cão morto, tal como eu? Essa era a condição do coração daquele órfão. Era a condição daquele senhor agora, né? Muito tempo havia se passado. Quem sou eu para que o meu Senhor olhe para esse cão morto? Olha o sentimento que havia no coração de Mefibosete. Aquele que a princípio, nos primeiros anos da sua vida, tinha tudo para se tornar sucessor e rei. Hoje ele se enxergava como nada. E Deus, então, quando o chama de Lodebar, da terra do esquecimento, o chama para que ele perceba que dentro dele havia dignidade, que dentro dele poderia ser arrancada aquela ideia de que ele seria apenas um cão morto. Irmão, sabia que tem muita gente andando por aí que não entra na igreja porque se considera um cão morto, porque se considera uma pessoa indigna, porque se considera uma pessoa que nem deveria estar junto com um grupo como nós, que cantamos, que louvamos, que temos a vida bem estabelecida. Existem pessoas que olham para nós de baixo para cima. E nós precisamos ir a elas e dizer que há um Deus que se lembra delas. Há um Deus que as encontra, mesmo que seja na terra do esquecimento, nem que seja na terra da escassez, da pobreza, da necessidade. E um Deus que pega e as chama e as puxa para junto de si, né? Para dizer a elas que elas não são um cão morto, que há dignidade no coração delas, que há a imagem de Deus estampada dentro delas, porque elas foram criadas por um Deus que é Pai e que não abandona e que não esquece. E o nosso papel é o mesmo papel do rei Davi. Qual que é o papel nosso? É chamar dos mais diferentes lugares. Dizer: você não é esquecido de Deus. Dizer que Deus amou o mundo de tal maneira, amou você, se lembrou de você, que mandou o seu filho para te resgatar, para te colocar numa nova condição. O rei Davi falou assim: olha, eu vou te restituir tudo que era do teu pai, eu vou te restituir tudo que era do teu avô, mas primeiro, Deus trabalhou o coração de Mefibosete, né? É interessante, né, que essa restituição, sabe o que significou? Significou uma oportunidade que Deus deu para que Mefibosete pudesse viver os sonhos que ele tinha
ou que foram inseridos no coração infantil dele, na primeira infância. Quais seriam? Vamos imaginar, viver num palácio, comendo do bom e do melhor, sentado à mesa do rei, tendo funcionários à sua disposição. O que Deus devolveu para ele? Davi diz assim, olha, no versículo 9: então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo o que pertencia a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao filho do teu Senhor. Tudo que era de Saul. Deus está restaurando os sonhos daquele rapaz, a vida daquele rapaz. E o que mais que diz? No versículo 10: trabalharás, pois, a terra tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho de teu Senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho do teu Senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. O que foi dito para ele? Tudo que era de Saul agora é teu. E todos os servos de Ziba, quantos que eram? 20, são teus servos. E os filhos de Ziba, quantos são? 15, são seus servos. Quanto que deu aí? 35 mais o Ziba, 36. É isso que Deus faz. Deus, ele se lembra de você, Deus trabalha os seus traumas, Deus restaura os seus sonhos, Deus te estabelece numa condição diferente. E tudo aquilo que você sofreu, você não precisa transferir para os seus filhos. Porque diz a palavra de Deus que Mefibosete tinha um filho, né? Versículo 12: e tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Eu fico imaginando aquele filho pequeno, Mefibosete olhando para aquele menino e dizendo: você não vai sofrer tudo o que o teu pai sofreu. Porque aquele menino teve a oportunidade de vivenciar uma vida diferente. É mais ou menos o que um pai sempre quer para o filho, né? Que a vida do filho seja melhor. Que a vida do filho seja muito mais bem-sucedida. O maior sucesso de um pai é ver que o filho é melhor do que ele. E que ganha muito mais do que ele. E que tem muito mais talentos do que ele. E Mefibosete, Deus lhe deu essa oportunidade, quando colocou no coração de Davi o desejo da restauração daquele menino. Mefibosete agora tinha uma casa, um palácio. Mefibosete agora tinha uma atividade com muitos servos. Mefibosete agora tinha o senso de ter encontrado um ambiente onde ele não era discriminado, mas visto como família. Sabe o que isso me lembra? Isso me lembra a igreja. Jesus um dia disse para os discípulos: olha, aquele que perdeu pai, mãe, irmãos, por amor de mim, eu darei 100 vezes mais. Aonde? Aqui dentro da igreja. A igreja local é a nova família. A igreja local é o lugar onde você encontra irmãos. A igreja local é onde você encontra pais, mães, onde nós encontramos conselheiros, onde nós encontramos pessoas que se servem uns aos outros através dos dons espirituais. E quantos Mefibosetes a gente tem que trazer aqui para dentro da igreja e dizer: olha,
você é lembrado, você é importante, agora você faz parte da família de Deus, agora você não precisa ter complexo de inferioridade, sentindo-se um cão morto, porque agora você pode olhar para nós de igual para igual, como os filhos de Deus, remidos pelo sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A igreja é aquela que acolhe, a igreja é aquela que abraça, a igreja é aquela que serve como pai, serve como mãe, serve como família, é um grupo de irmãos reunidos. E Mefibosete encontrou um lugar de acolhimento. E eu queria dizer uma coisa tão importante, porque no texto 4 vezes aparece uma frase. Significa que essa frase é muito importante, né? Olha o que diz assim no versículo 7, no finalzinho. Diz assim: e tu de contínuo comerás pão na minha mesa. É o rei Davi que está falando isso. Daí vamos ver lá no final do versículo 10. De contínuo comerás pão à minha mesa. Vamos ver ali no versículo 11. No final, porém Mefibosete comerá à minha mesa, como um dos filhos do rei. E vamos ler lá no versículo 13, no final, diz assim: porquanto de contínuo comia à mesa do rei. Sabe, isso tem um significado muito profundo, né? Vamos imaginar uma mesa, alguém assentado na mesa, na hora da refeição, e alguém se arrastando no chão ali. Mas se você pegar essa pessoa, erguer essa pessoa, colocar numa cadeira ao lado, você pode olhar nos olhos dessa pessoa, porque à mesa todos ficam iguais. E Mefibosete, Davi repete 4 vezes: você ficará do meu lado, como filho do rei, comendo à mesa do rei, comendo as iguarias do rei. Você se assentará à mesa do rei. Isso é um símbolo muito importante da igreja também. Sabe por quê? Porque quando nós fomos redimidos, Deus nos deu a oportunidade de nos assentarmos também. Aonde? À mesa do rei. Quem é o rei? Jesus. Jesus falou diversas vezes isso. Que nas bodas nós estaríamos à mesa, festejando. Que na ceia do Senhor nós estamos assentados à mesa com Cristo. Porque a nossa condição foi elevada, de pecadores caídos, para pessoas que foram honradas de se tornarem filhos de Deus, participantes da mesa do Cordeiro, tomando vinho, comendo pão e se alegrando ao lado do Senhor. O que diz lá o Salmo 68? Que Deus é o Pai dos órfãos. Ele restaurou aquele órfão. Mas ele também mostrou o que significa ser pai. Ser pai é aquele que lembra. Ser pai é aquele que trabalha o coração para restaurar o filho das suas frustrações e angústias. Ser pai é elevar a condição de dignidade. É trabalhar o coração para a cura. É trabalhar a vida para colocar ali ao seu lado alguém de valor, resgatado de Lodebar,
resgatando seus sonhos, arrancando da tristeza e da dor e dizendo: filho, você é digno. Filho, eu te amo. Filho, você não está só. Filho, você não foi abandonado. Os meus olhos sempre estiveram sobre você para o resgatar. Sabe, Jesus, ele transferiu isso como responsabilidade para a igreja, para nós. Hoje eu queria terminar com um desafio para a igreja, como família de Deus. Como nós temos agido com os nossos Mefibosetes? A gente tem alguns lá no projeto, sabia? Às vezes a gente fica irritado com eles, né? Mas Deus nos colocou ali para nós arrancarmos cada um deles, muitas vezes de Lodebar. Muitas vezes do esquecimento, da fome, do sofrimento, dos complexos de inferioridade. Alguns se sentem cães. Como disse ali Mefibosete, né? Um cão morto. Alguns não têm nenhuma perspectiva em relação ao futuro. Mas quando a luz do Senhor entra ali, uma nova condição se estabelece no coração e uma nova vida. Feche seus olhos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós temos uma responsabilidade tão maior do que nós, tão maior do que cada um de nós. Mas nós queremos, Senhor, reconhecer que um dia nós fomos como Mefibosete. Nós não tínhamos mobilidade porque nós estávamos aleijados dos pés por causa do pecado que nos conduzia para a morte, para o sofrimento, para o esquecimento. Mas o Senhor se lembrou de cada um de nós e nos chamou pela sua graça e nos colocou nessa família que hoje estamos e nos fez assentar com o Senhor nos lugares celestiais. Mas também hoje nós temos a responsabilidade de buscar a Deus. E nós pedimos que essa responsabilidade, Senhor, ativada pelo Teu Espírito, nunca saia do nosso propósito, ó Deus. Que nós possamos olhar as pessoas com olhos de misericórdia, para que elas também sejam resgatadas, como nós um dia fomos. Esteja, Senhor, então nos capacitando, nos enchendo de misericórdia e de amor, Senhor, pelos perdidos, e nos usando como igreja e família do Senhor. Abençoa cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Quem veio preparado para a entrega de dízimos e ofertas poderá fazer nesse momento. Nós temos o gasofilácio ali à direita dos irmãos. Também temos os QR Codes. E após essa música, vou convidar também o pastor para dar os últimos avisos, ministrar a bênção. Mas eu gostaria que você pensasse nessa canção. É outra canção com a mensagem nós convencionamos a chamar de parábola do filho pródigo, mas o filho pródigo não é o personagem principal. O personagem principal é o pai. É o pai que olha para o filho e fala para ele:
Não há limite, não há nada que você faça que não tenha um ponto de retorno para que você possa vir correndo e me abraçar e voltar para casa e ser acolhido. Fim de tarde no portão, a cabeça branca ao relento. Teimosia de paixão faz das cinzas renascer alento. Na estrada o seu olhar, procurando um vulto conhecido. Espera um dia abraçar quem dizia já estar perdido. O seu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte são torrentes que arrebentam o chão. Mais fácil secar os mares, apagar a estrela Antares, que arrancar o amor do seu coração. Fim de tarde se debruça no portão. Mas um dia aconteceu e o moço retornou mendigo. E o pai depressa correu e abraçou o filho tão querido. Tragam roupas e o anel, calcem logo os seus pés, milagre. Vinho do melhor tonel, tanta alegria em mim não cabe. O seu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte são torrentes que arrebentam o chão. Mais fácil secar os mares, apagar a estrela Antares, que arrancar o amor do seu coração. Fim de tarde, está deserto o portão. Amém. Alguns avisos, né? Nós precisamos de apoio dos irmãos todos no projeto lá no Uberaba, né? Nós já temos uma equipe que está fiel, contínua, perseverante, mas nós temos mais coisas que fazer. As crianças estão aprendendo através das músicas, estão aprendendo através do contato conosco, da demonstração de amor, das orações que fazemos juntos, né? Bem bonito ver a Vitória orando e eles repetindo, depois a Fernanda orando e eles repetindo, o Israel orando e eles repetindo. Talvez eles não imaginem que isso é ensino, né? Ensinar a falar com Deus é a coisa mais importante e extraordinária. Mas nós precisamos de ajuda por quê? Porque nós precisamos de uma escola bíblica dominical lá. Quer dizer, não precisa ser dominical, uma escola bíblica. Seja durante a semana, seja no sábado, através de literatura, de lápis para pintar, de atividades assim. Não sabemos ainda como podemos fazer, nem o horário. Porque todo mundo aqui é muito ocupado. Tem um
Se a gente olhar na Bíblia, quando Deus chama alguém, normalmente esse alguém está fazendo o quê? Trabalhando, né? Quando chamou Eliseu, Eliseu estava arando. Quando chamou Moisés, Moisés estava pastoreando suas ovelhas. Quando chamou os discípulos, eles estavam pescando, né? Arrumando as redes. Deus sempre chama a gente muito ocupada, porque quem não é ocupado não vai também ser ocupado das coisas de Deus, né? Então eu sei que nós temos o desafio de enfrentarmos a questão dos compromissos de todos. Mas vamos orar e pedir que Deus nos abra uma porta de oportunidade, de tempo e de dinheiro. Precisamos de dinheiro para comprar material para nós investirmos nas crianças lá. Também orando para que a gente possa ter condições de comprar mais instrumentos, né? Uns ukulelês a mais, para que as crianças e mais crianças possam vir e aprender. E a Vitória não passe aquele apuro, né, Vitória? De dar aula lá, tinha 2 ou 3 violões e não sei quantas crianças, daí tinha que ficar revezando, poucos ukulelês. Eu acho que nós temos condições, né, de conseguir mais material. Então, coloquem nas orações uma escola bíblica que comece com as crianças, depois vai para as famílias, para os adultos. Instrumentos, material, para que possam ser desenvolvidas as atividades lá. Também avisando que na quarta-feira temos culto de oração aqui, então é importante que todos venham, porque oração é a base de tudo. Sem oração a coisa não anda, sabe? O processo de oração, temos aí uns minutos, né? Lembra que Jesus falou que ele diz assim: pedir, buscai, batei. Então são 3 fases da oração. Primeiro, pedir. Sabe, quando a gente pede, a gente tem que ter uma paciência, porque é bem-aventurado aquele que espera, né? No Senhor. A gente não quer esperar, né? A gente quer que venha na hora, né? Mas na fase do pedir é a fase também da gente esperar sem desanimar, porque os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Então, essa é a fase do pedir. É a fase que a gente fala com Deus e diz: ó, Senhor, a gente precisa disso, a gente precisa daquilo, nos abençoe, nos ajude, a gente vai pedindo. E Deus espera a gente estar maduro nessa fase de pedir, para chegar à segunda fase. Qual que é a segunda fase? Buscar. Pedir, deve-se usar, buscai. O que é buscar? É quando você começa a pensar: eu tenho que orar melhor, eu tenho que aprender a orar melhor, eu tenho que aprender a orar de forma eficiente. Daí você começa a buscar como que deve orar. E você pergunta para Deus: Senhor, me ensine a orar, me ensine a fazer. E começa a buscar. E daí começa a buscar mais a Deus ainda e tal. E ali entra um momento de maior comunhão. Mas não está no final ainda. Então você pede, você busca. Qual que é a terceira? Você bate. Quando você bate, você tem contato, né? É o momento do contato. É aquele momento da vida de oração em que você tem contato, que parece que você pode abraçar o Senhor. E Ele te toca também, e você o sente. E você nem pede tanto, mas você já se quebra diante da presença real dEle, e você o sente como um amigo que está do teu lado te acompanhando. Fase do contato. Então, quando a gente vem aqui orar, a gente vem para passar por essas 3 fases. Do pedir, do buscar, por isso que a gente faz o estudo bíblico, e daquele momento do abraço, em que sentimos assim de uma forma inimaginável o contato com o Todo-Poderoso. Então venha orar conosco. Vale a pena.
E no domingo, culto em adoração ao nosso Deus. Convidamos todos para que participem. Amém? Amém. Agradecemos a Edna, o pastor Brasil, que são da casa. São da casa. Louvamos a Deus pela presença dos irmãos. Daqui a pouco teremos um lanche, né? Já é hora da bênção? Vou cantar mais um. Vai cantar mais um? Tá. Grupo de louvor. Senhor, eis aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai pra o teu lado estar. Espero em ti, me subo no águia, nas asas do Espírito, contigo voarei, no poder do teu amor. Face a face, quero pedir, Senhor, e conhecer o amor que habita em mim. Vem renovar minha mente inteira.
poder do teu amor. Vamos orar. Senhor, obrigado por este culto que foi prestado tão somente a Ti. Muito obrigado pela Tua presença, pela ação do Teu Espírito nesta noite. Esteja nos abençoando, abençoando todos os pais, ó Deus, da Tua igreja. Esteja cuidando de cada um de nós, de cada família, Senhor, nós te pedimos. E que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós agora e para todo sempre. Amém. Dê um abraço no seu irmão, que Deus abençoe a todos.